Olá, bom dia, graça e paz, que Deus abençoe sua vida. Aqui é o canal Viver em Cristo, eu sou a missionária Bruna Castro e estou trazendo mais um devocional da manhã para você. Eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente nesta manhã. Amados, aqui em Lucas capítulo 14, o verso 27 diz assim: E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pode acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Aleluia. Amados, é nessa passagem aqui, Jesus estava explicando aos discípulos que para segui-lo era necessário que houvesse uma abnegação, uma renúncia. Jesus chamou os discípulos para uma nova vida, para um propósito de vida, para uma missão, que seria pregar o evangelho do reino de Deus a todos. Só que essa não era uma tarefa fácil. Eles precisariam abrir mão das suas vidas, abrir mão das suas escolhas, abrir mão das suas vontades para cumprir aquele chamado. Essa palavra aqui, quando o Senhor Jesus faz referência, da mesma forma, como pode uma pessoa construir uma torre sem antes calcular se ela vai ter meios para terminá-la, porque senão ela vai começar construindo, vai lançar os alicerces, depois vai chegar um tempo e ela vai ver que não conseguiu terminar e as pessoas vão zombar dela. Jesus está se referindo que para segui-lo é necessário haver essa renúncia da nossa própria vida. Porque senão a gente vai começar a servir e daqui a pouco no meio do caminho a gente vai abandonar. A gente não vai conseguir concluir a nossa caminhada com o Senhor. Porque você vai olhar para trás, você vai olhar para a sua vida e você vai querer fazer as coisas do jeito que você fazia. Você vai querer viver a sua vida da maneira que você vivia. Aleluia. Trazendo essa palavra para o contexto de hoje, isso não serve apenas para os discípulos. Essa palavra serve para mim e para você. Quando decidimos entregar nossa vida nas mãos de Deus, seguir o Senhor, viver uma vida em Cristo, assim como o nome do nosso canal aqui, Viver em Cristo, nós precisamos abrir mão de nós mesmos, amados. Só que essa não é uma palavra fácil de pregar, porque infelizmente nos dias de hoje, as pessoas querem ouvir palavras de vitória, palavras de bênção, palavras de motivação. Você vai conseguir, você vai alcançar, você vai prosperar, coisas boas vão acontecer, a prosperidade está sobre a sua vida. Mas elas não querem ouvir que há uma necessidade por trás disso, de renunciar à sua própria vida, renunciar ao seu eu, renunciar aos seus ideais, o seu orgulho, o seu ego, sua ganância, renunciar aos pecados. Aleluia, glória ao Senhor Jesus. Jesus está dizendo aqui para mim e para você, para segui-lo é necessário renúncia, amados. Não existe isso que tem sido pregado hoje em dia, é uma palavra para buscar a glória de homens, para agradar a homens, porque o verdadeiro evangelho exige renúncia. Quando se prega hoje em dia, você pode continuar do mesmo jeito, vivendo a sua vida, da sua maneira, está tudo bem, porque Deus te ama mesmo assim. Não é assim, amados. O amor de Deus é grande, a sua misericórdia é infinita. Mas, quando Jesus pagou o preço naquela cruz, Ele pagou com a intenção de nos transformar, de nos dar uma nova chance esta de arrependimento, que a gente pudesse analisar as nossas próprias vidas, a nossa escolha, as nossas ações e ver se verdadeiramente aquele caminho que estamos seguindo é bom,
se é verdadeiramente o caminho que Deus tem para nós. Jesus pagou o preço naquela cruz para nos dar uma chance de redenção, para que tenhamos uma reflexão. Jesus morreu por mim, então agora eu preciso fazer valer a pena. Eu preciso honrar esse sacrifício com a minha vida, com a entrega da minha vida nas mãos dele. É claro que nada que fizermos poderia pagar o que Jesus fez. Nada, nenhum ato de bondade que fizermos poderia se comparar ao que Jesus fez. Mas o ministério da cruz é isso, amados. É renúncia. É renúncia, é deixar de viver a nossa vida, a nossa maneira, para seguir a vontade de Cristo, para seguir a vida que Deus escolheu para nós. Aleluia. E hoje, infelizmente, as pessoas não querem saber disso. Elas não querem renunciar ao seu eu. Elas querem servir a Cristo, elas querem ir à igreja, elas querem ser abençoadas, elas querem prosperar, mas elas querem continuar vivendo a sua própria vida, mantendo seus vícios, mantendo suas carnalidades, continuando vendo e se alimentando da pornografia. Elas querem servir a Cristo, serem abençoadas, mas querem continuar mentindo, querem continuar julgando o próximo, falando mal, se envolvendo em escândalos, em brigas, em glutonarias. E não é isso que Deus quer. Talvez hoje essa palavra não vá agradar a muitos que estão me assistindo ou vão me assistir depois. Mas no canal Viver em Cristo, amados, eu venho para pregar a verdade. Deus me usa aqui para trazer palavras de fé, palavras de amor, palavras de esperança, mas também a verdade, palavras de salvação. Porque que ministra do Evangelho seria eu se eu não trouxesse a verdade? Jesus pregava a verdade, Jesus pregava arrependimento, ele falava, se a gente quiser ver o reino de Deus, se a gente quiser vir após ele, a gente teria que nascer de novo. Se não nascesse de novo, a gente não veria o reino de Deus. Jesus falou para Nicodemos. Jesus falou o tempo todo aqui que era necessário arrepender dos maus caminhos, abrir mão dos maus caminhos. João Batista, quando pregava a vinda de Jesus, ele mesmo falava: arrependei-vos, arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Qualquer outra pessoa que for pregar a palavra de Deus, que não pregue isso, está pregando outra coisa, menos a verdade. Porque Jesus é amor, Jesus é misericórdia, mas Jesus também é a verdade, é arrependimento. A palavra fala que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por meio dele. Ninguém vai ao Pai se não for por meio de Jesus. Ninguém é salvo se não for por meio de Jesus. Aleluia! Mas o único caminho para ir por meio de Jesus é renunciando a si mesmo, negando a si mesmo. Negue a si mesmo, como diz a palavra. Toma a sua cruz e siga-me. Aleluia! Deus está falando aqui. Amados, é necessário renunciar aos nossos pecados. É necessário renunciar à nossa língua mentirosa, a língua da fofoca, a língua da calúnia. É necessário renunciar à inveja, à cobiça daquilo que não é seu, daquilo que não te pertence. É necessário renunciar aos vícios da pornografia, ou vícios que te aprisionam numa prisão espiritual e te impede de alcançar os propósitos que Deus tem para a sua vida. É necessário renunciar às carnalidades, é necessário renunciar tudo aquilo que te contamina, tudo que te afasta da presença de Deus. E não somente isso, mas tudo aquilo que tem te aprisionado e te afastado de uma vida que serve ao Senhor, uma vida rema na presença de Deus. Aleluia, Deus está falando aqui. Se não tomarmos a nossa cruz e negarmos a nossa própria vida, o nosso eu, não tem como ir a Jesus. Não tem como, amados.
A gente pode até achar que vai conseguir ser abençoado, ou mesmo que sejamos, porque Deus é misericordioso e não é por obras, é por misericórdia que Ele nos abençoa, não é por merecimento, não, é pela graça. Mas são bênçãos que não vão durar muito tempo, são bênçãos que vão ser momentâneas, porque não vão gerar um fruto de transformação interior. E a transformação que Deus quer gerar dentro de nós é uma transformação verdadeira, a ponto que você possa nascer de novo e as pessoas não venham te reconhecer. As pessoas não venham acreditar, poxa, fulano era uma pessoa tão difícil, uma pessoa tão orgulhoso, mentia tanto e hoje é uma pessoa cheia do Espírito Santo, cheia do poder de Deus, que fala somente a verdade. A gente consegue perceber os frutos na vida dessa pessoa, os frutos do Espírito. Aleluia! Amados, nós estamos vivendo um tempo difícil sobre a terra, tempo de guerra espiritual. Os sinais estão aí, Jesus está voltando, muitas coisas vão acontecer e o Senhor está vindo para buscar o seu povo, a sua noiva. Aleluia! Só que pelo que a gente vê na palavra, pelo que a gente conhece da palavra, a palavra fala que haverá separação no fim dos tempos entre aqueles que servem e aqueles que não servem. Não podemos servir a Deus somente de palavras, levantar as nossas mãos e adorar e dizer: abro mão da minha vida, abro mão de tudo que sou, e na verdade, na prática, não conseguimos abrir mão nem dos nossos pecados. Continuamos servindo a Deus e praticando as mesmas obras. Porque o que mais tem gente servindo a Deus mentiroso, o que mais tem gente servindo a Deus desonesto, dando calote nas pessoas, o que mais tem, amados, são pessoas hipócritas, servindo a Deus, que pregam a palavra, mas na verdade não vivem. Quando eu decidi colocar aqui a minha cara na internet e começar a pregar a palavra de Deus, eu coloquei algo no meu coração. Ou eu vou fazer direito, ou eu prefiro não fazer. Ou eu vou servir a Deus com excelência, ou eu prefiro não servir. Porque eu não quero ser mais um, Senhor. Eu não quero ser mais um que fala que te serve. Na verdade, na vida oculta, na vida secreta, é cheio de escândalos, cheio de pecados, cheio de imundícies. Não, Senhor, eu não quero, Pai. Ou eu vou te servir com excelência e em verdade, ou eu não vou fazer. Aleluia. Porque basta, irmãos. Basta tanta mentira. Basta tantos escândalos. Basta. O Senhor nos chama para um compromisso com Ele, de vida, de santidade. Deus quer se relacionar conosco a ponto de você poder ouvir a voz de Deus, a ponto de você ser direcionado qual caminho, quais decisões tomar. Só que essa intimidade é construída através de um relacionamento, e relacionamento exige renúncia. Aleluia. Eu não posso continuar servindo a Deus e continuar usando a minha boca para mentira, na roda da fofoca. Eu não posso continuar servindo a Deus e continuar não pagando o que eu devo, não pagando minhas dívidas, pelo contrário, dando calote aí, ó, um calote atrás do outro. Não posso continuar servindo a Deus e ficar me alimentando de pornografia, de prostituição, sabendo que não é isso que Deus tem para mim, sabendo que tais obras não são compatíveis com o propósito de Deus na minha vida. Não, eu não posso. Aleluia. Eu tenho que servir a Deus em verdade, em espírito e em verdade, porque a palavra fala que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que possam adorá-lo em espírito e em verdade. E a forma como eu levo a minha vida é uma forma de adoração a Deus. Se eu levo a minha vida decentemente, em santidade, em honestidade, em verdade, em obediência, eu estou adorando a Deus com a minha vida. Mas se eu levo a minha vida de forma oposta, totalmente na prática do pecado, essa adoração que eu falo em palavras, ela não é verdadeira. Não é. Ela é ineficaz, ineficiente.
Porque antes de palavras, Deus quer frutos, frutos de justiça. A gente conhece uma árvore pelos seus frutos. Quando eu olho uma mangueira, eu sei que é uma mangueira, porque eu vejo a manga, eu vejo o fruto naquela árvore. Não pode uma árvore dar mais de um fruto diferente, ou ela vai dar um fruto bom, ou ela vai dar um fruto ruim. E a palavra fala que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Está chegando o tempo da colheita. Está chegando o tempo onde Deus fará a separação de quem verdadeiramente segue, de quem verdadeiramente pegou a sua cruz, negou a si mesmo e começou a segui-lo, ou aqueles que só seguem de palavras. Multidões acompanhavam Jesus, mas a maioria estava ali só pelo que Jesus podia oferecer, só pelas bênçãos, pelos milagres, pelo pão que ele multiplicava. Poucos verdadeiramente estavam ali porque estavam arrependidos, porque queriam verdadeiramente viver uma nova história. Deus está falando comigo e com você hoje. Negue-se a si mesmo. Essa palavra é para mim também, porque quando eu prego, essa palavra corta, a espada corta primeiro em mim. É tempo de negarmos a nós mesmos, o nosso ego, as nossas ganâncias, as nossas avarezas, os nossos ideais, o nosso próprio senso de justiça, a soberba do nosso coração. Negar a si mesmo e servir a Deus em verdade. Será se você concorda com essa palavra? Será se você pode dizer amém? É verdade, missionária Bruna, eu preciso negar a mim mesmo. Eu preciso viver a vida que Deus tem para mim. Tem coisas que ainda eu preciso abrir mão. Será se você pode ter o coração aquebrantado como o do salmista Davi, que não escondia de Deus os seus defeitos, mas pelo contrário, ele colocava as suas falhas diante da presença de Deus? Será se você pode reconhecer hoje verdadeiramente, eu tenho que me libertar? Existem coisas que não estão boas ainda, coisas que não agradam a Deus, eu estou praticando, eu preciso vigiar mais. Porque eu, como aqui, amados, que estou aqui ministrando essa palavra para você, eu tenho esse reconhecimento, eu preciso me libertar mais, eu preciso me santificar mais, eu preciso me purificar mais na presença do Senhor. Aleluia. E eu tenho certeza que à medida que nós vamos buscando, essa libertação vai acontecendo, porque todo dia é dia de libertação. Todo dia Deus nos liberta de algo, amados. Aquele que fala que não tem mais pecado, que já está santo o suficiente, esse é o mais sujo. Esse é o mais pecador. Porque a palavra fala que todos somos pecadores. E se a gente fala que não tem pecado, a gente é mentiroso e está fazendo da palavra mentirosa. Porque nós somos pecadores até o fim. Até a volta do Senhor. Mas uma coisa é, somos pecadores, somos falhos, mas não precisamos viver na prática do pecado. Pelo contrário, todos os dias a gente abre mão do pecado, a gente vai se libertando. E essa transformação, esse nascer de novo, vai ser gerado em nós a cada dia. Aleluia. Essa é a mensagem de hoje. Eu espero que Deus tenha falado com você, que traga uma reflexão hoje para a sua vida, para começar essa nova semana, cumprindo a vontade de Deus, obedecendo a palavra de Deus, sabendo que não é só de bênçãos que precisamos, nós precisamos de salvação, amados. Nós precisamos ser transformados em Cristo Jesus todos os dias. Amém? Que Deus abençoe sua vida. Conto com você para curtir esse vídeo, para comentar, para ajudar o nosso canal a crescer. Eu estou maravilhada, amados. O tanto que o nosso canal está crescendo a cada dia. São muitos comentários, principalmente nos vídeos mais rápidos, nos shorts. São muitas visualizações. Nós estamos também crescendo em outras redes vizinhas. Se você não me segue, eu vou colocar aqui na descrição desse vídeo o link das outras redes para você nos seguir. Amados, Deus está levando a palavra a muitas pessoas. Eu estou maravilhada, porque essa é a minha missão aqui, é evangelizar. É pregar a vida em Cristo, como é viver em Cristo. E nós estamos aprendendo aqui todos os dias juntos. Queria trazer um recado aqui também. Amados, eu não estou mais ao vivo às 6h30 da manhã, porque eu estou ainda de férias, mas faltam poucos dias para eu voltar a trabalhar. E o meu horário de trabalho vai mudar, então eu preciso deixar a publicação dos vídeos aqui bastante flexível, para que eu consiga continuar com os devocionais todos os dias.
Então eu não vou mais deixar um horário fixo, mas todos os dias de manhã sempre vai ter uma palavra, seja no Shorts, ou seja aqui no Orando a Palavra, né, nos nossos vídeos de toda manhã. Então estejam atentos, tá? Nos nossos devocionais sempre haverá conteúdo aqui, mas eu não vou deixar mais um horário marcado, porque teve dias que eu não consegui estar aqui. Então, para que eu não venha falhar nesse compromisso com vocês, tá bom? Até pelo menos estabilizar o meu horário, como vai ficar a minha rotina de trabalho, eu vou saber mais ou menos como que eu vou fazer, para eu poder me organizar. Mas fique atento, todos os dias nós estaremos juntos aqui, buscando a palavra de Deus, se enchendo do poder de Deus. Eu tenho certeza que Deus vai falar conosco a cada dia. Que Deus abençoe seu dia, que Deus abençoe sua semana. Comenta nesse vídeo, ajuda o nosso canal a crescer e compartilha. Talvez essa palavra não seja hoje para você, você seja uma pessoa que já está firme ali, cumprindo a vontade de Deus, mas pode ser que tenha alguém que você conheça, que precisa ouvir essa palavra. Então compartilhe. Seja um missionário você também da palavra de Deus. Amém? Fique com Deus, que Deus abençoe e até amanhã. Se Deus permitir, nós estaremos aqui mais uma vez orando a palavra no nosso devocional da manhã. Fique na paz.